parou para pensar quando você pede para o seu filho para ele fazer alguma coisa? Ele já sabe o que você quer. Aí todo dia ele tem uma rotina. E todo dia você tem que mandar a mesma coisa, a mesma coisa. Tem uma hora que você fica aborrecido, não fica? Não seria melhor o seu filho levantar pela manhã e pensar: eu já sei o que meu pai quer. Eu já sei o que o papai pensa. Então eu mesmo vou fazer. Hoje eu vou surpreender o meu pai. Hoje eu vou fazer ainda melhor do que aquilo que ele me pediu. Voluntariedade. É isso que Deus ama. E eu fiquei feliz por quê? Quando eu falei para a dona Dirce aqui pela manhã, eu falei: dona Dirce, hoje a gente está como um carcereiro para libertar minhas almas, para abrir essa porta do Evangelho para as pessoas, nós vamos semear. E ela estava conversando aqui com a gente, ela saiu chorando aqui. Quando ela ouviu isso, ela falou: Deus vai trabalhar muito. E subiu chorando. E aquilo foi tão impactante, emocionante. Eu senti que o próprio Deus desceu aqui, dizendo: eu estou nesse negócio. A semente, vocês semeiam. Quem é o ceifador, quem dá o crescimento sou eu. É como se Deus estivesse dizendo isso com aquele sorriso, né? E com aquele ânimo, e aquilo nos deu um ânimo muito grande. E eu sei que essa palavra, por essa semana, ela tem levantado posições, porque eu tenho pegado firme com algumas pessoas e tenho falado dessa libertação que o Senhor tem, mas em contrapartida, ensinado a forma correta, porque foi quando eu falei. Às vezes as pessoas pensam: não, eu não tenho que dar nada, então eu não preciso fazer nada. É muito pelo contrário. Eu quero mostrar que eu não consegui selecionar todos os textos. Se eu selecionasse todos os textos aqui que falam sobre finanças, da forma com que a igreja primitiva fazia, daria mais de 10 páginas. As pessoas acham que não tem nada falando sobre coletas como a igreja fazia, e eu me entristeço muito, sabendo que tem muitos pastores que existem aqui na Escritura, que tem muita fartura de textos que tratam. Porque eu ouvi essa semana: mas se a igreja não der o dízimo, irmão, se eles não derem, como que a obra do Senhor vai manter? E eu falei para ele: irmão, sabe como que Deus vai manter a obra? Da mesma forma que Pedro fazia, da mesma forma que João fazia, da mesma forma que Paulo fazia. Todos esses irmãos nunca molestaram ninguém. Eles estimulavam o coração das pessoas, dizendo: é dessa forma que Deus ama, que Deus se agrada. E eu quero narrar alguns versículos com você, para você. Eu separei aqui na Bíblia NVI para ficar um entendimento muito mais fácil para você. E eu tenho certeza que você vai ter uma visão totalmente diferente depois que eu ler com você cada versículo desse. Eu sei que está sendo gravado e eu vou compartilhar muito essa mensagem com muita gente. Vai ser muito produtiva. Essa é a ideia de um carcereiro, irmão. Como isso foi muito de Deus, o que a irmã Sônia falou aqui. Foi o dia mais feliz daquele homem que estava com o seu filho. Por quê? Porque ele tinha acabado de ser liberto. E é isso que o Senhor quer fazer com muita gente. Não é tão gostoso você viver livre, você fazer aquilo que está dentro das suas possibilidades. Deus não te molesta, Deus não te coloca na parede mandando você dar o que você não tem. Que Deus é esse? Que Deus é esse que as pessoas pregam dizendo que Deus, se você não der, Ele vai te castigar, Ele vai te trazer pragas, Ele vai te tomar aquilo que você nem tem. Seu gás vai acabar, a sua geladeira vai quebrar. Que praga é essa? Jesus nunca cobrou um real de ninguém. Nunca cobrou. Ele fazia tudo voluntariamente. E Ele nos ensinou, Ele deixou muitos textos aqui para a igreja crescer. Então, eu quero ensinar para vocês hoje, aqui nessa manhã, como era o destino da contribuição dentro da igreja. A parte administrativa dos recursos. E eu quero já dizer para você que era voluntariamente, frequentemente, proporcionalmente e generosamente. Abra lá em Atos 2. Vamos ver a primeira vez que se fala dentro da igreja. É porque eu entendo muito as pessoas no passado deles. Porque quando os pastores leem muito Malaquias, leem muito Velho Testamento para falar disso, de finanças, e eu me perguntava, quando eu via um pastor que eu ia na igreja, um pastorzinho humilde, e ele pregava sobre o gafanhoto, o migrador, o cortador, ele assustava as pessoas com Malaquias.
E ele pregava muito sobre a prosperidade no finalzinho do culto, ele com um olharzinho triste, ele abaixava o microfone. Ele falava assim: irmãos, hoje eu não tenho nem salsicha para comer na minha casa. E começava a passar aquela situaçãozinha triste. E eu era um dizimista. E muitas vezes eu pegava o meu dízimo, dava metade para ele. Eu confesso para vocês que eu pensava assim: vou ficar só com a metade do devorador. Não vai ser todo, eu vou dar metade do dízimo, eu seguro a metade do devorador e do cortador. Eu tinha medo também. E depois isso me ligou um alerta. Eu comecei a estudar a Bíblia. E eu comecei a ver que não tinha esse cortador, esse ligador, esse gafanhoto. E aí, teve algumas vezes que eu peguei e dei todo o meu dízimo para ele. E eu falei assim: pastor, eu entendo, sabe o quê? Que o Senhor é o santuário de Deus. O Senhor é a casa onde habita o Espírito. E o Senhor que precisa de ajuda. Você já viu que tem momentos que a gente não consegue ajudar ninguém, que a gente precisa da ajuda? E em muitos lugares tem pessoas sendo oprimidas, não são ensinadas. E elas estão dando aquilo que elas não podem. Elas precisavam de ajuda. A pessoa chegou desesperada dentro da igreja, precisando de ajuda. Me socorre alguém, por favor, me socorre. E dentro desses muitos lugares, eles separam, ao menos às vezes 10, 15 minutos para falar disso, assustando a pessoa. E ela sai de lá oprimida. Ela não aprendeu como a igreja fazia. E eu comecei a pensar como que a igreja fazia. Eu sou um judeu, eu preciso entender o que a igreja fazia. Como a igreja lidava com as finanças. Eu sou igreja. E aí eu comecei a falar com esse pastor. Eu não tinha tanto entendimento ainda, mas isso me fez estudar. E graças a Deus, eu me encontrei com pessoas que me ajudaram também. E graças a Deus, nós estamos aqui com muita segurança. Uma coisa eu posso garantir para vocês, irmãos. Eu tenho muita segurança e muita garantia de tudo que eu prego, de tudo que eu falo. E eu tenho certeza porque eu abro as escrituras e você tem o mesmo acesso que eu. Você tem o mesmo acesso que eu. E eu fico muito triste quando eu vejo pessoas, quando a palavra está dizendo que ela está perto de você. Ela está na sua boca, ela está no seu coração, ela está aqui. Hoje a gente tem os exemplares da Bíblia. Todo mundo tem um, até mais de um. E tem ainda os smartphones, né? Com a Bíblia. E as pessoas não querem se aprofundar. Preferem ouvir. E tem muita gente que fala bonito, viu? Tem muita gente que fala bonito e que se você ficar 5 minutos ele te convence fácil. Você entrega tudo que você tem. Você sai dali pobrezinho. Na hora. E eu creio que nesses últimos dias o Senhor quer trazer de volta aquilo que era a igreja. Aquilo que a igreja fazia. Aquilo como a igreja andava. A igreja tinha um modus operandi. A igreja era fiel ao Senhor e eles faziam muito mais do que você. Atos capítulo 2, a partir do 42. Lê comigo. Olha comigo. Examina comigo. Atos 2, 42 diz assim: ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, presta atenção, e a comunhão, ao partir do pão, e as orações. Como que Deus não abençoa uma igreja dessa? Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Por que não acontece mais isso hoje? Porque as igrejas não estão mais comprometidas com isso. Eu sei que não é só de dízimo que eu falo. Não é só sobre isso, sobre finanças que eu falo. A gente fala muito sobre uma coisa pela qual oprime as pessoas. E eu acho que é por isso que às vezes a gente fala muito sobre um assunto. Mas quando se fala muito de um assunto, se abandona o que é principal. Aquilo que Jesus está dizendo para os fariseus: vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas vocês só negam o principal, que é o amor, a justiça. Isso vocês deveriam fazer. Vocês não deveriam sonegar as outras, mas fazer essas. Só que Jesus está dizendo para o público. Jesus está dizendo para os judeus. E agora a nossa parte é aqui, ó. Nós somos igreja. Olha só o que ele ordenou para que os discípulos fizessem. Todos os que criam mantinham-se unidos. Olha, eles não se apartavam. Eles tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha só a forma operacional da igreja. Eles traziam os valores para os apóstolos. Isso é bíblico. Quando alguém dizer para você assim: você tem que trazer as suas ofertas para a igreja.
Isso é bíblico. Ah, tá, eu posso ajudar uma pessoa? Pode também. A palavra diz que se você vê alguém em necessidade, você não ajudar, você está pecando. Mas os modos operantes da igreja eram os discípulos até então, eles dividiam. Então, como que funcionava? Eu sempre explico essa história, que é para a gente decorar. Você sabe do evento, a igreja está começando lá em Atos 2. Há uma explosão na época de Atos 2, o Espírito desce. Estava todo mundo alegre que o Espírito chegou. O Espírito veio. E os irmãos estavam festejando, porque aquilo que eles tinham ouvido há muitos anos e anos, até séculos dos seus pais, dos seus avós, daqueles judeus piedosos, eles estavam ouvindo assim: um dia o Messias vai vir, o Espírito vai vir depois. Eles estavam ecoando aquilo que Joel dizia no capítulo 2. E acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Isso está acontecendo agora na igreja. Imagina o Espírito desceu. Pedro, que nunca ganhou uma alma para Cristo, Jesus tinha se aborrecido com ele algumas vezes. Pedro, você sabe da história de Pedro, ele negou. Jesus apareceu para ele de novo. Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. É como se ele fizesse assim: agora vai. E ele voltou. Jesus disse: fica lá em Jerusalém, é lá que vai vir. O Espírito Santo vai descer lá. Fica lá conforme eu estou dizendo para você. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos num lugar. Eles estavam lá no cenáculo. Obedeceram. Eles tinham fugido antes. Todos eles queriam e falavam para Jesus que não abandonariam ele. Mas na hora que Jesus desce lá, no Getsemane, todo mundo sai correndo. E Jesus falou: eu já tinha dito isso. As escrituras diziam ao meu respeito que o pastor ficaria sozinho, suas ovelhas seriam dispersas. Mesmo que eles quisessem, eles não conseguiriam. Mas agora sim, Jesus ressuscita e dá uma ordem para eles lá no Monte das Oliveiras: fiquem aqui. E eles ficam. E agora eles estão lá esperando a descida do Espírito Santo, que Jesus volta para o Pai. E agora eles estão lá. E o Espírito desce. E quando o Espírito desce com esse impacto, com essa força, agora a coisa é diferente. Eles começam a falar em outras línguas, de outras etnias. Povos que estavam em Jerusalém começaram a ouvir o Evangelho na sua própria língua. E o que aconteceu? Resultado: 3.000 almas aceitam a empreitada do Evangelho. Mas não apenas 3.000 almas, fora crianças e mulheres. Acredita-se que mais ou menos por volta de umas 10.000 pessoas se converteram. E aí o que faz com 10.000 pessoas que não querem ir embora para casa? É como se eles dissessem assim: o Espírito Santo desceu aqui, como que eu vou embora? É aqui que está o negócio. Eu esperei por tanto tempo isso, como que eu vou embora? E aí sabe o que eles faziam? Agora nesse texto que eu li, todos eles ficavam ouvindo os ensinos e a doutrina dos apóstolos. Eles partiam pão junto, eles não queriam se apartar disso. Olha só que impacto, uma pregação 3.000, na outra 4.000. E o Evangelho ia crescendo, as pessoas iam se proliferando, ia dando cria de cristãos. Olha que coisa maravilhosa. E aí o que eles faziam? Opa, peraí. Como que é o ensino? O que eu preciso fazer? Porque a pregação de Pedro era assim, ó: vocês crucificaram o Messias. Vocês mataram o Messias. Ele veio aqui e vocês mataram. E eles ficaram apavorados. Olha que pregação. E eles disseram: mas e agora? O que eu faço? Nós matamos, ele veio aqui, nós não demos conta, e agora? Pedro falou: arrependam-se dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados, para remissão dos seus pecados. É como se eles dissessem: agora eu sei, agora entendemos. E eles se arrependeram, se batizaram. E agora a igreja, o que fazer com uma igreja que aparece 3.000 pessoas aqui na rua? E agora, dá conta, o que eu vou fazer? Não vou embora. Olha só o que eles faziam. Eles pegavam, muitos dos cristãos, tinha 120 lá, certo? No cenáculo, 120. O que eles faziam? Imediatamente eles começaram a pegar suas propriedades, tudo que eles tinham, começaram a vender. Opa, peraí, tem 2 terrenos? Vou vender. Esse pessoal não vai ficar na rua, não. Começaram a ajudar os irmãos. Peraí, você não vai embora assim. Já acabou tudo que você tinha.
fica aqui com a gente, você vai comer o mesmo que eu comer, você vai comer. E assim os irmãos iam distribuindo de acordo com as suas necessidades, certo? Olha só, no verso 32 do capítulo 4, vai lá no capítulo 4. Você já viu a primeira forma com que eles faziam no primeiro módulo do desespero, porque, e agora, o que eu faço com muita gente? Foi a primeira vez que se fala de uma reunião de irmãos e de ajudar os pobres e os necessitados. Vamos lá, capítulo 4 de Atos, no verso 32, a partir do 32 diz assim, ó. Da multidão, olha quanta gente que se converteu, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Eu tenho que parar aqui porque isso aqui é forte demais. A palavra de Deus diz que Jesus é a cabeça da igreja, certo? Jesus é a cabeça. E você que está sentado aqui, e eu que sou a igreja, os irmãos que estavam lá, eles eram os membros. A ideia era o seguinte, a ideia de Cristo, que é o dono da igreja, que é a cabeça, os membros do corpo eram os crentes, certo? E era um só coração para todo mundo. Essa era a ideia. Imaginou? Ou seja, o mesmo pensamento, não tinha vaidade. Tipo assim, é como se o coração estivesse batendo para todo mundo. Uma mente controlando tudo, Cristo. E olha só, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuaram a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos. Não que eles jogavam nos pés dos apóstolos, tá, irmãos? Isso é uma ideia de você pegar para alguém que está organizando e dizer assim, ó, ajuda. Entregava nas mãos. Tá? Esse símbolo aqui de colocar nos pés, não é que eles iam amontoando dinheiro, não, igual você vê na televisão, que eles, joga aqui seu dinheiro aqui, vai amontoando aquele tanto de grana, e eles vão arrancando a lã das ovelhas, não era isso aí não, tá? Só para vocês entenderem. É alguém sério que estava fazendo esse trabalho aqui. Então eles traziam o dinheiro da venda e colocavam ali para os apóstolos. Aí os apóstolos distribuíam segundo a necessidade de cada um. Você viu como que eles faziam? Primeiro passo, você viu que tinha pessoas aqui que eram tão pobres que elas não estavam em condições de ajudar. Elas estavam em condição de serem ajudadas. Então quem tinha a grana e quem tinha o campo e o dinheiro, eles pegavam até aí. Tem muita gente precisando. Aquele olhar já está lá, ia começar a olhar. Ali tem um, outro tem. É como se aqueles irmãos tinha um pouco de diácono em cada um deles. Opa, peraí, tem mais um aqui com a necessidade, vamos juntar aqui. Imagina esses irmãos passando o relatório, tem aquele, aquele e aquele outro. Ninguém pode ir embora sem comer um pedacinho de pão, sem ter uma roupinha para vestir, sem ter algo para se cobrir. A noite é fria, o sol é escaldante durante o dia. Então os irmãos pensavam. Então você já aprende que o começo da igreja, ela já começa sofredora. Ela começa sofredora. Então aqui existe uma organização entre os membros da igreja, entre os líderes da igreja, para poder dar auxílio primeiro para quem está precisando. Esse é o primeiro ponto aqui. Então vamos lá. Agora, olha só que interessante, eu uso esse argumento, irmão Genivaldo, com muitas pessoas que defendem o dízimo. Olha só, essa continuação de Atos, capítulo 4, no verso, eu acho que é no 37. Deixa eu ver. No 36, que vai falar sobre ele, o Barnabé. Vamos lá. Aqui, ó, eles traziam tal. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Você percebe aqui que esse Barnabé, que fez muita obra com o apóstolo Paulo, ele era um levita, certo? Ele era um levita. Os levitas lá no Velho Testamento, eles que estavam encarregados de receber o dízimo, que não era dinheiro, era produtos da agricultura. Eles tinham a casa do tesouro que guardava lá. Então, olha só, aqui
Aqui tinha tudo para a igreja começar o mesmo sistema dizimal, certo? Tem um levita. Ele poderia dizer, opa, peraí, vamos adotar o mesmo sistema antigo do templo, já que é ajuda, eu sugestiono nós darmos 10% aqui, pega 10% de cada irmão aqui, vai dar muita coisa para ajudar essas pessoas. Mas o Barnabé entendeu o evangelho. Sabe o que ele fez? Ele não deu 10% e nem sugeriu isso. Sabe o que ele fez? Ele deu 100% do que ele tinha. Coração generoso. Mas por que ele deu 100% do que ele tinha e ficou sem onde morar? Claro que não. Ele tinha um campo e ele tinha um outro campo. Ele não falou, vou fazer prova com Deus, vou dar 10% e Deus vai me devolver 100%. Ele ganha mais um campo, né? Então ele disse assim, ó, eu tenho um campo aqui. Tem gente precisando. Pode pegar, não vai me fazer falta. Vou dar com o meu coração alegre, porque vai abrigar muita gente. Coração voluntário entendeu o evangelho. Aqui poderia ser a implantação do dízimo na igreja. Mas não. Lucas, o autor, ele faz questão de detalhar que tinha um levita aqui. Que poderia o sistema continuar. Mas ele diz não. Ele mesmo deu. Não 10%, ele deu com um coração generoso um campo inteiro. Então, olha só que situação interessante que nós vamos ver aqui. Abra lá em Atos 11, a partir do 28. Você vai ver que algumas ajudas começavam pelos discípulos. E aí eu vejo muitos pastores com igrejas, mega igrejas bonitas. E às vezes tem uma necessidade e eles não estão olhando muito para essas necessidades. Eles olham mais para ver se a igreja está precisando trocar os bancos, para ver se a igreja está precisando de um ar-condicionado novo, para ver se a igreja está precisando de comprar mais um jatinho, mais um avião, mais um ônibus, tem festividade para ir, tem coisa para fazer. Eles estão interessados com isso. E olha o interesse dos líderes da igreja. No que eles pensavam? Uma coisa eu digo para vocês, o evangelho, irmãos, como diria o Albert, ele deve nos fazer pensar. Como que esses irmãos faziam? Vamos lá, em Atos 11, no 28, ele diz assim, ó. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito. Predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, olha só, presta atenção nisso. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E olha só, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Olha o Barnabé aqui de novo, levita. O que eles fizeram? Olha que lindo isso aqui, irmãos. Olha, esse aqui é o nascimento, isso aqui é a nossa história. Isso aqui é a história da igreja. A nossa história está aqui. A forma como a igreja fazia isso. Os irmãos estão consternados. O Saulo, que era o perseguidor da igreja, agora ele já está crente. Daqui a pouco a Bíblia vai começar a chamar ele de Paulo. Então, o que aconteceu? Para você entender legal isso aqui. Chega esse tal de Ágabo, um profeta, que tinha profeta, tá, irmãos? No Novo Testamento. Ele chega dizendo assim, ó, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em Jerusalém, nessa época de Cláudio, o imperador romano. E aí isso se cumpre. Lá por volta do ano 56, 58, até o ano 60 mais ou menos, houve grande fome lá em Jerusalém. E aí essa informação chega para os irmãos que estão lá na Antioquia. Saulo está lá, o Paulo está lá, o Barnabé está lá. E aí o que eles fazem com eles? Eles pensam, peraí, os irmãos não vão continuar assim lá com fome, não. Vamos falar de dízimo, irmão? Vamos separar aqui o dízimo para os irmãos? Que negócio, não tem nada de dízimo aqui. Não fala de dízimo aqui. Sabe o que eles fizeram? Os próprios discípulos, antes mesmo deles convocarem os irmãos para pedir ofertas para os irmãos, eles disseram entre eles, opa, quanto você tem aí? Quanto você tem? Peraí, vamos juntar nós aqui. Os discípulos? Isso, nós mesmos. Vamos tirar do nosso sustento. A gente sabe que Paulo era fazedor de tendas, ele tinha alguma coisa. O Barnabé já tinha doado o campo, mas ele aqui, ó, cristão, coração voluntário. Vamos ajudar esse povo. Se Deus falou que esse povo ia sentir fome, chegou. A fome chegou lá em Jerusalém, todo mundo romano.
E aí quem que entra em ação? A igreja de Cristo. Então, entre eles mesmos, entre os apóstolos, os discípulos, o que eles fizeram? Fizeram recolhe das ofertas. Como? Voluntário. Cada um dê segundo o seu coração. Eles não estipularam valores. Então, cada um começou a contribuir. E mandaram essa ajuda para os presbíteros que estavam lá em Jerusalém. Um desses daí era Tiago, irmão do Senhor Jesus. Ele estava lá em Jerusalém, padecendo com os irmãos. E foi dessa forma que foi feita a segunda contribuição dentro do corpo da igreja. Ok? Detalhe, eles contribuíam com alegria. Agora você vai abrir lá em Romanos. Romanos capítulo 15. Como eu queria que todo mundo fizesse isso na sua igreja. Que alegria seria. Romanos capítulo 15, 26. Agora essa oferta que eu estou dizendo aqui para vocês, ela não parou por aqui, irmãs. Não parou. Sabe o que o Paulo começou a organizar? Ele falou, peraí, é igual nós, você come, o que você come hoje vale para amanhã? Não vai. O que você comeu hoje vai te sustentar hoje. Amanhã você não precisa comer? Amanhã você tem que comer de novo. Depois da manhã a mesma coisa. E assim você vai fortalecendo até os irmãos terem a condição também. Olha só, capítulo 15 de Romanos, no verso 26, diz assim: porque aprouve a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Eu vou explanar só um pouquinho desse versículo, porque senão ficou ele só na pregação inteira, desse verso. Eu quero explanar duas coisas importantes aqui. A oferta que o Paulo está falando aqui é a mesma. A igreja está passando fome em Jerusalém, certo? Precisa de ajuda para lá. Já foi feito um recolhe das ajudas entre os discípulos que estavam em Antioquia. Agora Paulo, ele escreve essa carta aqui aos romanos, e ele está dizendo que aprove a Macedônia. Ou seja, ele está dizendo da igreja lá dos Filipenses, de toda a província. Ele disse assim, ó: aprove a Macedônia e a Caia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Ele estava dizendo o seguinte, ó: não somente vocês, romanos, porque a carta está indo para os romanos aqui, certo? Estamos lendo? Romanos. Deixa um pouquinho. A carta está indo para os romanos, ele está falando para eles, a coleta precisa ir lá para os irmãos. A Macedônia já está ligada aqui, a Macedônia já foi ligada um alerta lá, que precisa ir ajuda para os irmãos em Jerusalém. Certo? Filipenses, Tessalonicenses, todos eles. E a Caia, quem que era a Caia? Toda a província dos coríntios, toda a Grécia. Paulo fez uma convocação. Precisa mandar ajuda para os irmãos. Então olha que interessante. Ele está dizendo, abaixa o barulho. Ele está dizendo, aprove vocês levantar essa coleta para os pobres. Aqui eu já tenho um ponto para trabalhar. Mostrando que na igreja tinha pobres. Santos pobres. Santos e pobres. É isso mesmo, santos e pobres. Você já ouviu algum pastor dizendo assim que é maldição ser pobre? Que é maldição se você... É maldição se você é pobre, você não oferta, você é maldito. Que você não dá dízimo, que você não dá oferta, você não dá nada. Você não é lícito ser pobre na igreja. Mas por que Paulo está dizendo aqui, ó? Vamos ajudar os pobres, os santos da igreja. Tinha muita pessoa piedosa aqui que não tinha dinheiro, mas era cheia do Espírito Santo. Vai embora com essa. Muitas pessoas humildes eram pobres. Aí você às vezes pensa assim, você está lá na sua casa, na sua humildade, e você fala, nossa, que situação difícil eu estou passando. Mas que provação, não tem dinheiro para nada. Eu acho que Deus não me ama, porque eu não tenho dinheiro. Eu gostaria de passear, mas não tenho, eu sou pobre. Essas pessoas eram também. Mas sabe qual é a diferença? Eles eram cheios do Espírito. E o Senhor não esqueceu deles. Eles estavam lá aguardando ajuda. E aí, será que essa ajuda chegou? Vocês vão ver se essa ajuda chegou. Então vamos lá. Os macedônios contribuíram, né? Os santos que estavam lá, todos contribuíram. E eles não pediram dízimo, né? Olha só. Eles tiveram prazer de fato, são devedores a eles. Pois se os gentios participassem das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto,
irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. O que Paulo estava falando era o seguinte: depois que a gente recolher todo o dinheiro da ajuda para a igreja lá em Jerusalém que está sofrendo, olha a mentalidade de um líder. Ele está preocupado se vai construir igrejas que eles chamam de templo e ficar abrindo um monte de igreja, e o templo, que é as pessoas, morrer de fome. Você já viu que deve ter muita gente aí que dentro de muitos templos que eles chamam, está cheio de belezas, de grandiosidade. E tem um monte de gente na porta da igreja passando fome lá, pedindo esmola. É meio incoerente. É um pouco incoerente. E tem pessoas que estão ajudando aquela arquitetura e dentro da sua casa não tem quase o que comer. Vai passar aquele domingo comendo arroz e feijão, que é digno, mas sem ter ajuda. Ela foi assustada que se ela não der aquela financinha dela, que era da mistura, ela vai ser amaldiçoada. Então é bom comer sem mistura, né? Vou ficar sem mistura e vou ajudar esse templo, meu Deus, ele falou, eu não entendo essa palavra e se eu não der, eu estou complicado. Existem muitos lugares, irmãos, agora, acontecendo isso. E a preocupação dos discípulos não era com isso. Não era em construir nada. Primeiro, era edificar o templo, que eram essas pessoas. Mandar ajuda para lá. Os pobres. E não pediu dízimo para ninguém. Pediu oferta voluntária, esses irmãos. Agora eu quero mostrar para vocês como que era feita algumas dessas ofertas. Que ela também era proporcional àquilo que a pessoa ganhava. Eles não pediam 10%. Era proporcional, porém, é aquilo que a pessoa podia dar. Abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Está tudo incluído na mesma coisa, irmãos. Todos esses textos que eu estou citando para vocês, e versos, está incluída essa ajuda da igreja lá de Jerusalém. É lá que estava o problema. Olha o que Paulo vai falar para a igreja de Corinto. Quanto à coleta para o povo de Deus, ele está dizendo lá o pessoal de Jerusalém, faça como ordenei as igrejas da Galácia. Já tinha passado uma ordem lá para os Gálatas, né? Da mesma forma que eu passei a ordem lá, vou passar para vocês. No primeiro Gálatas, já foi para Macedônia, agora para vocês, Coríntios. Como os Gálatas fizeram, eu passei uma ordem lá dizendo, olha, tem aquela ajuda que vai para o pessoal lá, da igreja de Jerusalém. Então faça essa coleta no primeiro dia da semana, provavelmente domingo. Recolham, avisem os irmãos, leiam essa carta para eles, digam da ajuda que eles precisam lá e faça esse recolhimento dessa grana, conforme os irmãos tenham. Mas hajam com generosidade. Existem pessoas passando fome. Lembrem-se sempre disso. Tenha em mente que tem irmãos passando fome. Então faça essa separação dessa quantia de acordo com a sua renda. Olha só, o que se é pregado por aí? Infelizmente, a gente tem que despregar o que se foi pregado e pregar o que a palavra diz. Então, o que era? Aquele que ganhava R$1.000, por exemplo, você que é um dono de casa, você que tem o poder das suas contas nas suas mãos. Vamos partir do princípio de alguém que ganha R$1.000. Você ganha R$1.000 e você tem lá, tem mês que você tem R$800 para pagar. Te sobra 200 para comer. Eu só estou dando um valor fictício, tá, irmãos? Um valor baixo, porque eu sei que com R$1.000 não dá para fazer nada. Né? Você vai com R$1.000 no mercado, falta coisa para pegar. Né? Vamos partir desse princípio. Vamos pensar aqui que R$1.000 é um salário ótimo, que dê para você viver bem e dê para você pagar suas contas. Então, você tem lá R$1.000. Aí você sabe que você tem naquele mês 800 para você pagar suas contas e te sobrou 200. Qual que vai ser a sua ajuda? Quase nada, porque se você der os 200 que você tem, você também não vai comer. Aí vai os irmãos de Jerusalém passar fome, mas você passar fome também. Olha a mentalidade da igreja. Então, digamos, tem R$1.000. Pagou as contas com 500. Você tem 500 para comer e tem... E imagine que com 500 você consegue comer bem e ainda vai te sobrar. Aí você pensa, peraí, eu vou separar uma oferta boa. Eu tenho o suficiente para mim, paguei minhas contas, vai sobrar uma grana. Então eu vou ajudar de acordo com o que eu posso. E de repente tinha um outro que tinha 1.000 também. Mas peraí, eu só tenho 200 de dívida. Não estou apertado. Eu vou dar bastante. Os irmãos estão passando fome. Imagina que os irmãos estão lá no sul, lá naquele mini tsunami que deu lá, naquelas enchentes. Eu vou doar mais, eu poderia, eu tenho condições.
E também tinha o que ganhava 1.000 e devia 1.200. Não era o caso dele ajudar. Ele estava precisando de ajuda. Então o que ele está dizendo? Cada um contribua, separe uma quantia de acordo com a sua renda, de acordo com o que você pode, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Então, olha o que Paulo fez. A grana não ficava na mão do Paulo, não ficava na mão dele. Igual existem os presidentes, né? Os presidentes é que dominam, eles que manipulam. Eles enchem a boca para dizer que são presidentes. Presidentes. Legal ser presidente? Para quem ser presidente? De quê? Quem é o dono da igreja? Não é eles, é Jesus que é o dono da igreja. É Cristo. Então, a cabeça do Paulo, que não é presidente, mas que é o organizador, eu não quero ir sozinho não, essa oferta vai muita grana para lá. Não vou sozinho não. Prepara uma comitiva e eu acompanho vocês. Reservem alguns irmãos. Cadê os diáconos da igreja? Cadê os irmãos? Eu vou mandar. E olha só como as ofertas eram generosas. Abra lá em 2 Coríntios, você está pertinho. Eu sei que essa mensagem eu não vou terminar tudo hoje. 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos lá? Olha a continuação. É óbvio que eu vou ficar só nesse capítulo, porque eu vou ler todo o capítulo. Porque é essa forma que se fazia as ofertas. E era generosa, irmãos. Olha só. Vou ler aqui para vocês. Não vou ler na NVI aqui. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Paulo está elogiando muito a igreja dos Filipenses. Sabe por que ele vai usar a igreja dos Filipenses, irmão? É como você usou aqui da igreja de Esmirna e Filadélfia, que eram pobrezinhas, mas eles eram cheios de generosidade e da graça de Deus. E Paulo vai usar os Filipenses dizendo assim, usando eles como exemplo, dizendo: tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Por quê? As igrejas da Macedônia foram as que mais participavam das coletas. E como que eles eram? Pobres. Sabe o que alguns dos filipenses falavam? Eles eram tão cheios de amor, tão cheios da graça. Eles eram pobrezinhos, irmão Genivaldo. Sabe o que eles falavam? Eu não tenho muito não, mas eu quero participar. Não me deixa de fora dessa, Paulo. Eu quero. E alguns falavam até assim, se eu não conseguir ajudar com dinheiro, eu vou separar o meu pouquinho, mandar. Eu quero separar a minha própria vida para ir também. Eu quero saudar esses irmãos. Eu quero dar um abraço nesses irmãos e colocar a minha vida à disposição. O que serve essa carcaça aqui para te ajudar? Essa era a mentalidade desses irmãos. E Paulo está dizendo que eles eram exemplos. Olha, no meio de mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia e além do que podiam. É isso que a igreja fazia. Era essa forma generosa. Eu não vou ficar amarrado em 10%, eu vou ver a necessidade. Do que precisa a igreja? A igreja precisa de alguma coisa. O que os organizadores da igreja fazem com o ministério? Será que eles têm algum projeto de evangelização? Será que eles têm algum projeto de visitas? Será que alguém, eu vou tentar me inteirar. Eu vou depositar lá, e lá os irmãos distribuem para quem tem necessidade. Isso a igreja fazia. Era esse o projeto de Deus, irmão. Deus estava aborrecido com aquele sistema levítico. Por quê? Quando você vê lá, esses dias eu postei um trecho lá de Esdras, da corrupção que começa na volta do povo que está voltando da Babilônia, e Deus começa a dar alguns alertas, e os levitas, os sacerdotes, estão todo mundo corrompido. Eles já estão avarentos, já estão começando a roubar as coisas que eles não deveriam. E aí Deus gostaria muito que esse povo fizesse, não por obrigação, Deus requerendo dos sacerdotes primeiro, e dos levitas. Eles estão roubando. Quando Deus diz aquilo, roubará o homem a Deus? Eles, por que nós te roubamos? Aí Deus nos diz das ofertas. E aí, eles perguntam, por que nós estamos te roubando? O povo nem acha que está roubando, não está fazendo nada. E aí depois,
Já não só os líderes, imagina se a liderança está roubando, as outras pessoas estão roubando. E Deus fala assim, não só vocês, mas todo o povo está me roubando. Em que nós estamos te roubando? Nos dízimos, nas ofertas. E aí Deus começa a dar a requisição para aquele povo que daquela época tinha que fazer daquela forma. Ok? E não era para nós. Para nós é dessa forma. A igreja está aqui. Depois que Jesus morre, ele cumpre toda a lei. É escrita, é lavrada no sangue de Jesus, um novo mandamento. Por isso que tem o Novo Testamento, o Velho Testamento. O autor de Hebreus diz assim, ó, quando há mudança de testamento, há mudança de lei. Só se pode mudar a lei quando se muda o testamento. Vou dar um exemplo prático aqui. Se alguém tiver alguma herança, que algum pai tiver alguma herança, será que alguém, Elton, vai querer a herança de você, sendo que você ainda está vivo? Não. Você está vivo, como que você vai dar herança para alguém? É só o pai do filho pródigo lá que deu, né? Ele requereu antes. Mas a gente só vai ter algum tipo de herança se os nossos pais tiverem alguns bens, é quando o papai e a mamãe fechar os olhinhos. E aqui só há mudança de lei quando Jesus morre. E ele diz: lembrem-se sempre disso. Jesus está com aquele cálice lá na Páscoa, com os discípulos reunidos. Ele disse: façam isso em memória de mim. Essa é a nova aliança no meu sangue. Então, uma vez que Jesus morre, a aliança é nova. E agora Paulo está dizendo, nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, é todos em um único só, em Cristo. Uma vez que existia um templo, uma barreira da separação, que era o véu, agora não. O véu está rasgado, você pode entrar qualquer hora lá no Santo dos Santos, que é, você entra dentro do seu quarto, e você ora, papai está com o templo aberto lá para você. O Santo dos Santos está aberto. Ele te responde. Não tem hora para isso. Tinha dia e hora certa para ir lá. Agora, esse era o modo ofertante da igreja. E era generoso. Olha só a continuação. Vamos lá, vamos continuar. Aqui, eu estou lendo o começo de 1 Coríntios capítulo 8, mostrando que a oferta era generosa, assim como da viúva, que deu 2 moedas. A pobrezinha, né? Mas ela deu de coração. Ela tinha que vou dar essas 2 moedas no meu coração. Aí Jesus falou assim, olha lá, quem está ofertando mais? Aí muitos acharam, né? Que eram os outros, aquelas grandes ofertas maravilhosas. Não, essa mulher deu a maior oferta que tem. Por que ela deu a maior oferta? Porque foi com o coração. Ela não estava dando esmola. Ela não estava com medo de ser oprimida. Ela estava dizendo, eu vou dar com o coração. É tudo que eu tenho. É de coração. É isso que ela fez. É a voluntariedade. Uma coisa importante dessa questão de voluntariedade. Na maior parte das vezes, muitas pessoas faziam porque tinham condição de fazer. E porque tinha medo do gafanhoto, né? Tinha medo das maldições da lei e tudo mais, lá no Velho Testamento, né? Porque as pessoas não davam com alegria, davam por medo também, né? Se eu não der, né? O gafanhoto, e o cortador, e o vingador, estou ferrado. Eu tenho ali, ó, minha hortinha ali, não vai dar o que comer o mês que vem, vai comer tudo. Vai vir chuva e também aí acabou com tudo. Agora aqui na igreja não, por iniciativa própria. Eles, olha só o que Paulo vai dizer. Ele está dizendo dos da Macedônia, né? Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos, dos pobres. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, olha só quem que vai lá ajudar a levar a oferta. Recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês, coríntios. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Porque também tinha alguns coríntios avarentos. A gente está falando muito sobre isso em Coríntios. Tinha muitos avarentos. Então ele está falando, destaquem-se neste privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas olha só, não era uma ordem. Olha que coisa bonita. Eu não estou dando uma ordem.
mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros. Olha só que lindo. Já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora Paulo está tratando com os coríntios, que incentivando a lei do amor no coração deles contribuírem. E agora eles estão gostando da ideia que eles estão até sugerindo coisas, eles estão ajudando. Já viu aquele crente que é assim? Ele é tão prestativo que ele não quer apenas doar, ele quer organizar, ele quer ajudar, ele sente desejo no coração de contribuir com a própria vida. Agora, completem a obra, Paulo está dizendo, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Presta atenção nisso aqui. Porque se a prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com aquilo que não tem. Olha que parâmetro maravilhoso, diferentíssimo do dízimo. Dê para você receber 10 vezes mais. O que ele está dizendo aqui é totalmente o contrário. Ele está dizendo assim, ó. Se é do coração, se é de prontidão a contribuição, uma contribuição de prontidão, de coração, de acordo com aquilo que você tem, e não com aquilo que você não tem. Como que você vai dar se você não tem? É aí que está o negócio. É aí que está o mistério da contribuição. As pessoas não ficavam chateadas porque não tinha naquele dia. Outro dia ela tinha. Não era assim uma opressão. Coloca-se na mente da pessoa um jugo terrível. Algo que a pessoa não consegue suportar. Ela não consegue carregar. Ela fica... escreve isso que eu estou falando. Tem pessoas e tem igrejas que se fala tanto de dinheiro que a pessoa está a fim de ir para o culto, ela fala, hoje eu não vou, porque eu estou sem nenhuma oferta. O pastor vai me constranger lá. Vai falar assim, irmão, você não tem uma moeda para dar aqui hoje? Nossa, que vida amaldiçoada. A vida de um crente ela é abençoada. Você tem uma moeda, é sério que você é pobre desse jeito? E eles começam a te escandalizar e você não tem aquele dia. Você não lembrou. Você não tem. Será que não era o caso de você cultuar normalmente por conta disso? Ser constrangente de não ir para o culto para ouvir uma palavra? E quem sabe naquele dia que você ouviu aquela palavra, você estava tão oprimido, te deu ânimo no outro dia, porque tem gente que não tem nem ânimo para trabalhar no outro dia, que está passando uma prova tão difícil que ela não sabe como sair daquilo. E aquela palavra ia vir de encontro com o coração. E ela ia pensar assim, muito obrigado, eu não tive nenhuma oferta para trazer hoje, mas essa palavra me levantou e eu vou conseguir trabalhar e ganhar meu pãozinho amanhã. Olha que coisa, que sensibilidade. O Paulo aqui, agora ele vai dizer aqui, ó. Eu vou encerrar, que a gente já deu horário, mas terminar o texto. No presente momento, Paulo está dizendo que era para eles contribuir com seus bens, que eles possuíam, de acordo com o que eles tinham. Ó. No desejo, não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês, com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele, estamos enviando um irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para acompanhar quando formos ministrar a doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quando o modo de ministrar essa generosa oferta é generoso. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto,
não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado e que ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Eu vou parar por aqui. Mas, você viu a forma da organização da coleta? O capítulo 8 inteiro de 2 Coríntios fala sobre essa oferta. E aí ninguém lê isso nas igrejas. A forma como a igreja se virava, como que fazia com finanças na igreja? O dinheiro era para ficar enfeitando as coisas? Eu sei, irmãos, que as igrejas hoje, a forma com que as pessoas se reúnem era diferente. Antigamente era nas casas. Não se tinha necessidade, não se pagava aluguel, né? Não se comprava as coisas que se compram hoje. Só que é muito fácil de pensar como que era essa colaboração. Não era obrigatória, era generosa, era voluntária e era do coração. Eles viam a necessidade, eles contribuíam de acordo com as necessidades e ali a comunidade se mantinha. E na semana que vem nós vamos continuar aqui mostrando os outros